Meus queridos amigos, então vamos agora para a nossa segunda parte, onde a gente vai abordar outros temas, né? E temas talvez sejam um pouquinho mais delicados, mas que são importantes também que a gente medite, que a gente reflexione sobre esses assuntos, não é? Então vamos pedir a Jesus, ao Mestre amoroso e bom, para que nos ilumine, nos abençoe na abordagem então desse segundo módulo. Nós vamos falar então por volta até de meio-dia, e se tiver alguma pergunta, vocês trazem para mim aqui por escrito, que eu vou tentar responder, mas só perguntas fáceis, por favor, tá? As perguntas difíceis podem fazer também, mas a gente vai entregar para o Carlos, para a Beta, não é? Para o Gerson Dávila, lá de Gravataí, que são muito mais capacitados do que a gente, tá certo? Bom, vamos fazer algumas análises aqui. Como é que as casas espíritas se mantêm? E como é assim que nem o projetor se mantém, tem hora que não se mantém. Por que não existe dízimo no espiritismo? Há algo errado com o dízimo? O que Jesus falou sobre o dízimo e sobre a oferta? E o que Kardec recomendou a esse respeito, né? Então vamos analisar. Bom, como as casas espíritas se mantêm, a gente precisa analisar. Como é que elas sobrevivem? Não tem dízimo, não é? A gente tem despesas, tem a manutenção da casa, tem casas espíritas que ainda pagam aluguéis, não é verdade? Precisa ter um funcionário para fazer a faxina, a manutenção, tem a conta de luz, de energia, algumas casas já têm ar-condicionado, porque precisa, num país como o nosso, muito quente, o Brasil, a gente precisa, etc. Os encargos legais, não é? E é bom que a gente tenha funcionários também, porque Kardec mesmo nos recomendava, em vez de esmolas, dar salários, né? A gente ter também essa consciência. Bom, Nazaré, então por que no Espiritismo não existe dízimo? Será que tem alguma coisa errada com o dízimo? Vamos analisar. Bom, pessoal, vocês já perceberam qual foi o primeiro livro publicado por Allan Kardec? O livro espírita? O livro dos Espíritos, não é verdade? Como é que é o título, o frontispício do livro dos Espíritos? Filosofia espiritualista. Por quê? Porque nós estávamos em 1857, o século da razão, das luzes, então tudo que fosse religião era considerado lixo, era considerado coisa ultrapassada. Nós estávamos na era da razão, da doutrina, então, da lógica, não é? Da ciência. A ciência era que era venerada. Os templos começaram a serem atacados, inclusive, e nessa época, depois do iluminismo, nós tivemos, né, um grande crescimento da ciência, do positivismo, do racionalismo, mas as religiões colocadas de lado. Então, os espíritos, inteligentemente, apresentam primeiro o livro dos Espíritos e mostram que não é uma religião. Mostram que ele é uma filosofia espiritualista, que é uma ciência que estuda a origem, a natureza, o destino dos espíritos e a sua relação com o mundo corporal e que tem consequências ético-morais. Então a gente sabe disso. Então lá está escrito que o espiritismo não tem rituais, não tem liturgias, não tem hierarquia sacerdotal organizada, não tem paramentos, não tem fórmulas sacramentais, não tem sacramentos, não tem amuletos, palavras mágicas, não é? Talismãs, nada de culto de exterior, porque Deus deve ser adorado em espírito e verdade. E também não tem dízimo. Então era para mostrar que não era mais uma religião, mas uma filosofia que viria ajudar todas as religiões, porque o Espiritismo não veio combatê-las, mas fortalecê-las. O seu inimigo é o materialismo. E a gente sabe, não é, então, que todos podemos ser católicos espíritas, protestantes espíritas, muçulmanos e espíritas. Na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, Kardec sempre fazia prece a Deus, ele não fazia a Jesus. A doutor Bezerra de Menezes, não, ele fazia prece a Deus porque respeitava o credo de cada pessoa que ele participava. Então vejam que esse era o propósito inicial. 4 anos depois ele publica o segundo livro. Qual é o segundo livro? O livro dos médiuns, Laboratório do Mundo Invisível, um livro de ciência, ou seja, de conhecimento sistematizado a respeito do contato com o mundo espiritual. Agradou também cheio, como também o livro dos Espíritos, muita gente boa passou a lê-los. E só 7 anos depois da publicação de O Livro dos Espíritos, em 1864, é que ele vai poder trazer o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, por que não veio o Evangelho na frente? Porque senão as pessoas iam abrir assim, como um dia eu folhei o Evangelho segundo o Espiritismo. Isso aqui é a mesma coisa dos outros. A gente lê só o comecinho do capítulo, não? Muita gente não iria ler. Então, foi proposital. E é claro que Emmanuel nos ensina que é na religião que o tríplice da doutrina espírita, o vórtice mais importante, porque liga o homem a Deus.
Mas a gente vê realmente que o Espiritismo não é uma religião no sentido estrito da palavra. Só na Revista Espírita, Kardec vai dizer, na edição de dezembro de 1868, no artigo, afinal, o Espiritismo é ou não é uma religião? E ele vai nos mostrar que depende do que você entende como religião. Se for um conjunto de rituais, de hierarquia, de liturgias, etc., o Espiritismo não é uma religião. Mas se for no sentido amplo da palavra, de religar o homem a Deus, o Espiritismo é sim uma religião e nós nos ufanamos disso. Nós nos vangloriamos por causa disso. Então vejam que fica claro para a gente, não é? Então não é... Será que tem alguma coisa errada com o dízimo? Não, pessoal. O erro nosso, em outras vidas, foram as indulgências. A salvação pelas obras. A salvação pelas obras, que é tão criticada pelos protestantes, é porque na época de Martinho Lutero havia essa salvação pelas obras, que não eram essas obras de caridade como a gente entende, não. Era a salvação que nós vendíamos. A igreja começou a ter muito poder, a ter muitas riquezas, a ter exércitos, fazer campanhas, né? Inclusive cruzadas, inquisição, etc. E para se manter, então, começou a vender indulgências, ou seja, ela poderia perdoar os pecados das pessoas, e se você tivesse um familiar no purgatório, não é? Você dando dinheiro para a igreja, dando bens, dando obras, você salvava aquela pessoa. Não, olha, a gente dá um jeito no seu pai que está lá no purgatório. Então vejam, começamos a vender a salvação. Foi isso que Lutero tanto combateu, e por isso que os protestantes hoje quase não falam em caridade, porque eles focaram muito na fé, porque ele queria mostrar que era a fé realmente que era o mais importante, não aquela caridade ali, ainda mais com retribuição. Então a gente compreende isso muito bem. Veja que Jesus comentou sobre o dízimo. O que ele fala do dízimo? Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, que pagais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas omitis as coisas mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Importava praticar estas coisas, ou seja, importava praticar o dízimo, mas sem omitir aquelas, sem esquecer aquelas. Então vejam como Jesus nos esclarece que ali era um compromisso. Ele não criticou o dízimo. Ele criticou a atitude dos fariseus, estavam mais preocupados com isso do que oferecer realmente a misericórdia, a justiça. E elogia o óbolo da viúva pobre. Uma viúva que não tinha como pagar, não tinha recursos, ela vai e coloca 2 moedas de cobre, centavos, no gasofilácio. Se fosse errado, o que Jesus teria dito? Olha, a senhora não é para ajudar não, a senhora fique ali na fila para receber uma cesta básica. É assim que ele faz? Ele deixa que ela ajude, porque ele sabia que ela está fazendo caridade com compaixão, que ela estava colocando, se esforçando, porque ela queria sentir útil para a sua sinagoga, não é? Para a sua igreja, que ajudava, então, e eles ajudam muita gente, os nossos irmãos judeus também. O dízimo, na verdade, foi criado para a tribo dos levitas, porque das 12 tribos, não é? Eles e os sacerdotes não ficaram com terras, então os outros 10% do que era arrecadado na agricultura, etc., era revertido para os levitas e para os sacerdotes para a manutenção deles, e também, porque eles não receberam terras, e também eles eram distribuídos para as viúvas, para os imigrantes, para os estrangeiros e para os pobres. Tanto que a cada 3 anos o dízimo era entregue lá mesmo para os pobres, diretamente, não era nem para o templo onde ficavam os fariseus, os doutores da lei. Então a gente compreende, não tem nada errado com o dízimo. Pelo contrário, eu fico com inveja dessas outras igrejas, não é? Que arrecadam muito, que têm hoje cadeias de televisão, inclusive fora do país, nos países de língua portuguesa, temos cadeias de televisão, e eles levando o Evangelho de Jesus a muitos corações. O dízimo não é errado. Nazaré, mas o pastor está enriquecer não é pecado. Porque as pessoas sabem que o que vai ali, um percentual vai para o pastor, não é? E ele trabalha 24 horas para a igreja. Visita os enfermos, visita os doentes, recebe as pessoas durante o dia inteiro. Ele é um profissional. Não tem nada errado disso. O que é errado é a doutrina da prosperidade. Isso é errado. A teologia da prosperidade. Que essas igrejas pentecostais ou neopentecostais dizem, olha, se você der dinheiro para a igreja, Deus vai lhe multiplicar, vai lhe dar 10 vezes mais. Se você der seu carro para a igreja, Deus vai lhe dar uma frota. Vamos resolver todos os seus problemas. Olha, seu marido vai virar um anjo, sua sogra vai virar uma santa, sua nora um anjinho, vai resolver todos os seus problemas, sua saúde, você não vai ter mais doença, não vai ter mais nenhum problema.
Foi isso que Jesus prometeu? Não. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Ele prometeu o alívio. Aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz, ou seja, o seu problema, a sua doença, a sua enfermidade, o seu desafio financeiro, econômico. Renuncie a si mesmo, esqueça um pouco de você, vem e me segue. Ele não disse, me dê a sua cruz que eu vou carregar para você, não disse isso? Não, tome a sua cruz e segue-me. Mas não é isso que eles ensinam. Eles ensinam que não, porque a riqueza era, no Antigo Testamento, considerado uma bênção dos céus. Quem era rico era que estava bem com Deus, com Yahvé, e estava então sendo abençoado com a riqueza. E por isso Jesus vai contar muitas parábolas, não é, a respeito disso, para mostrar que não. Tanto que a parábola de rico e Lázaro, ele mostra que o rico na verdade era mau, que o rico não foi para o seio de Abraão, quem foi Lázaro, que era pobre, que sofria, que até os cachorros vinham lamber-lhes as chagas, não é? Então ele fala aquela palavra para os fariseus, porque eles se achavam filhos de Abraão, né? Porque eles se achavam ricos e abençoados. Então Jesus mostra que não é assim. Então vejam que o errado é isso, mas ajudar financeiramente, claro que ele elogia. Vejam aqui a viúva pobre, como é que ele vai dizer? Agora aqui enganchou. Opa, agora foi. E sentado frente ao tesouro do templo, observava como a multidão lançava pequenas moedas no tesouro, e muitos ricos lançavam muitas moedas. Vindo uma pobre viúva, lançou 2 moedinhas, isto é, 1 quadrante. Sentava-se, e chamando a si os discípulos, disse-lhes, em verdade vos digo, que esta viúva que é pobre, lançou mais do que todos os que ofereceram moedas ao tesouro, pois todos os outros deram do que lhes sobrava. Ela, porém, na sua penúria, ofereceu tudo o que tinha, tudo o que possuía para viver. Não é? Essa tradução é a Bíblia de Jerusalém, que é uma das mais fiéis que a gente tem. Então vejam como Jesus coloca a situação. Nazareno, mas e os vendilhões do templo? Vamos analisar? Está lá também. Trouxe só Mateus, está em outras passagens também. Na Bíblia de Jerusalém ele colocou como os vendedores, mas muitas colocam o título como vendilhões. Isso aqui não tem na original, né? A gente sabe que são acréscimos. E o que aconteceu aqui? Chegaram a Jerusalém. Isso é importante a gente saber. Por que que Jerusalém, os judeus, uma vez por ano, eles tinham que ir para Jerusalém. Todos os judeus, pelo menos os homens. E entraram no templo. Ele começou a expulsar os vendedores e os compradores que lá estavam. Virou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E não permitia que ninguém carregasse objetos através do templo. E ensinava-lhes dizendo, não está escrito, minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? Vós, porém, fizeste dela um covil de ladrões. Covil é uma toca, não é de feras, de raposas, de onças, não é? Um covil de ladrões. O que é que estava acontecendo? Vamos entender? Por que Jesus falou aquilo? Ele falou só em Jerusalém. Porque na Jerusalém era a época da Páscoa. E uma cidade pequena, quando chega, todos os judeus iam peregrinar em Jerusalém, o que é que acontecia? A cidade ficava lotada, fervilhando, como aqui na Serra Gaúcha, fica lotado na alta estação, não é? E o preço das coisas multiplicava. As pessoas vinham de muito longe, porque para os judeus, eles tinham que fazer ofertas. Porque para eles, a expiação, ou seja, a purificação do pecado, era oferecer um animal em sacrifício. O sacrifício do animal ia remir o pecado da pessoa. Então eles vinham de toda parte da Síria. Alguns traziam, os mais pobrezinhos traziam uma ave, né, um pássaro, uma pomba, uma rolinha. Os classe média traziam um cabrito, um cordeiro. Os ricos traziam touros. E as patas dos animais ficavam cobertas de sangue. Tantos eram os sacrifícios na época de Jesus. Tanto que mais tarde ele vai dizer, misericórdia quero e não sacrifício. E a pessoa vinha trazendo seu animalzinho, vinha com dinheiro contado, para ficar com os seus pecados perdoados. Chegava lá, tinha um sacerdote no templo para verificar se o animal prestava para o sacrifício. Se era um animal perfeito. Aí chegava assim, olha, seu passarinho aqui, tem um defeito aqui na perna dele, ó. Esse aqui não serve para o sacrifício, não. Eita, mas eu só tenho esse. Olha, se o senhor quiser, a gente pode comprar aqui do templo. Aqui no templo tem animais para venda também, ó. Tudo lá homologados, certificados pelo sumo sacerdote. Você quer? Quanto é um passarinho do templo? Passarinho que era R$1 na época da Páscoa, do templo homologado, quanto custava?
10 vezes mais caro. E o coitadinho não tinha dinheiro para comprar. Quando também traziam dinheiro para fazer a oferta, importante também, prescrita também por Yahvé, chegava, não, aqui ninguém aceita esse seu dinheiro desse seu país aí não. Aqui só o dinheiro do templo. E como é que eu faço? Olha, tem uns cambistas ali que trocam o dinheiro. Lá eles vão trocar e você vai poder pagar com o dinheiro do templo. Aí a pessoa ir lá, a cotação do dólar lá, imagine, em vez de ser R$1 ser $2 e pouco, ou $1 ser R$2 e pouco, quanto é que estava? R$5, 10 vezes mais caro. Então eram pessoas que estavam especulando, explorando o povo e fazendo as pessoas ficarem com sentimento de culpa porque não conseguiam, cumprir a sua expiação. Então Jesus foi muito duro com aqueles homens. Ai de vós, fariseus hipócritas, somos semelhantes a túmulos caiados, brancos por fora e cheios por dentro, cheio de podridão e de iniquidades por dentro. Os fariseus, doutores da lei, batem a porta do reino dos céus no rosto dos homens, mas eles próprios não entram. Os fariseus, doutores da lei, colocam fardos demasiadamente pesados nos ombros das pessoas, mas eles próprios não levantam um dedo sequer. Ai de vós, fariseus hipócritas, eu vos digo em verdade que até as meretrizes vos precederão no reino dos céus. Porque vós sois semelhantes ao cachorro que dorme na cocheira do gado. Essa parte está no Evangelho de Tomé. Nem se alimenta da forragem, nem permite que o gado se aproxime para comer, assim sois vós, não entram no reino, nem deixam os outros entrar. Então isso que Jesus combateu mais, porque as pessoas desencarnavam em situação lamentável, sofrendo, e a gente sabe que a lei de Deus está escrita na consciência, com a consciência de culpa, eles chegavam no mundo espiritual em situação delicada. Então Jesus foi muito firme com aqueles homens, mas veja que ele não agrediu ninguém, ele fez um chicote, mas um chicote para espantar os animais. Como é que você espanta um touro? Vem cá meu bichano, é assim? Não, ele não vai, tem que puxar com força, então bater, senão ele não sai. Mas ele não agrediu ninguém, mas virou as mesas dos cambistas, tá? Então ele se zangou realmente, mostrou a sua energia agressiva e vai mostrar que não eram vendedores, eram um covil de ladrões. Não era venda. Tanto que nas outras sinagogas, ele não fez isso só em Jerusalém na época da Páscoa, tá certo? Então é bom que a gente entenda o texto e o contexto para compreender melhor as frases de Jesus. Bom, e o que aconteceu? E o que Kardec Nazareno nos recomenda? Bom, coisa curiosa, aconteceu com Kardec. Kardec, quando a Sociedade Parisiense dos Espíritas começou a crescer mais, ele saiu da sua casa e alugaram uma sala no Palais Royal, um lugar belíssimo, né? Quem já foi na França, em Paris, sabe? Um lugar que era o centro da intelectualidade da época. Alugou uma sala e depois de alguns meses, o que acontece? Ele tem que devolver a sala, porque os espíritas não estavam ajudando a pagar o aluguel. Só depois, aí ele tem que retornar para sua casa. Voltou a sociedade para sua casa. Só depois de assumir o compromisso por escrito é que eles alugam outra sala em um outro local. Mas veja, até o codificador passou por isso. E o que é que ele nos ensina? Está no livro dos Médiuns. É porque a gente não conhece Kardec, infelizmente. O que está lá no livro dos Médiuns? Capítulo 30. Ele vai nos apresentar o regulamento da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, não é? E vejam lá no artigo 15. Para se proverem as despesas da sociedade, os titulares, os sócios titulares, pagarão uma cota anual de 24 francos. E os associados livres, que eram as pessoas que não tinham direito a voto, uma cota de 20 francos. Ao serem admitidos, os sócios titulares pagarão, além disso, 10 francos como joia de entrada. Então tinha até uma joia de entrada para se associar, a pessoa pagava 10 francos, os titulares, os que tinham direito a voto. E pagavam uma anuidade de 24, eu não sei quanto é hoje, na França hoje não tem nem mais francos, lá hoje a gente usa euro, não é? Então eu não sei, mas vejam, para manter a sociedade, ele recomenda que nós tenhamos colaboração financeira. Então no Espiritismo não tem dízimo, nem nunca terá. Mas todos nós devemos nos associar às casas espíritas para manter a nossa casa. É importante que a gente faça isso, não é? Não precisa ser 10% do salário? Não precisa ser 10% do salário. Olha, pessoal, eu ajudo muitas instituições. Não é fazendo nenhuma ostentação, porque eu até me envergonho, porque é muito pouco. É muito menos que 10% do meu salário. Aliás, do salário que Deus me dá todos os meses. Mas eu ajudo, que instituições eu ajudo? Eu ajudo só 2 beneficentes. O Médicos Sem Fronteiras, que ajuda lugares do planeta muito carentes,
Ajuda a Fraternidade Sem Fronteiras também, não é, que é um movimento, inclusive, de amigos espíritas que ajudam lá no exterior, lá em Moçambique, regiões que as pessoas passando muita fome na nossa irmã África, não é? E ajuda o movimento Brasil Sem Aborto, que faz a Marcha Nacional em Defesa da Vida, que mantém as campanhas, etc. Não é? Então tem a ADIRA, a associação que mantém o movimento Brasil Sem Aborto. Eu colaboro com essas 3 instituições. Agora, o forte que eu prefiro ajudar, que eu acho mais importante até, são instituições de divulgação da doutrina espírita. Então eu sou sócio da Federação Espírita Brasileira, colaboro todos os meses. Sou do clube do DVD da TV FEB, né, que é a antiga TVC, tem lá um clube do DVD que você paga R$220 por ano e recebe 12 DVDs em sua casa com o correio pago, tudo direitinho, né, sem despesa de correio, sai menos de R$15 cada DVD e de altíssima qualidade, não é? Sou também do Clube Amigos da Boa Nova, da TV Mundo Maior, que ajuda a manter a TV Mundo Maior, não é? Também sou sócio também da Federação Espírita do Distrito Federal, que eu também colaboro na área de divulgação, muito pouco, mas colaboro. E também da casa que eu frequento, onde eu trabalho, não é, como monitor de estudo sistematizado, que é a Comunhão Espírita de Brasília. Então, sou sócio da Casa Espírita, da Federativa Estadual e da Federativa Brasileira. E ainda ajudo também, não é, a FEB-TV e, quando posso, também o Conselho Espírita Internacional. Porque eu vejo que onde mais preciso de ajuda são nas instituições de divulgação. São nas casas espíritas. Às vezes tem casa espírita, meus amigos, que está com a conta de luz para ser cortada. Eu encontrei um excelente palestrante espírita, um dos melhores de Fortaleza, chama-se Luciano Klein Filho, foi presidente da federação bem recentemente, e ele, uma vez, a gente estava num evento, e ele estava na porta lá vendendo CDs de músicas, de mensagens, não é, que foram criadas por amigos espíritas para ajudar o Centro Espírita João Evangelista, que estava com um imóvel hipotecado, iam perder a sede deles, num local muito bom, bem amplo, já bem conhecido, e eles gravaram um CD, estavam lá vendendo o CD. Ele, o presidente da Federação do Estado do Ceará, futuro, né, ele não era ainda, mas um dos dirigentes da casa lá vendendo o CD num evento. R$10 o CD, muito belo, aliás. E eu perguntei, eu era da divulgação, mas Lucianinho, por que você não coloca esses CDs em todas as casas espíritas do estado do Ceará? São 240 casas, nós iríamos vender muito mais e ajudar a pagar a hipoteca do Centro Espírita João Evangelista. Ele disse, Nazareno, a gente não pode fazer isso não. Eu disse, mas por quê? Porque as casas espíritas estão num estado de necessidade tão grande que a gente deixa em consignação os CDs, eles vendem, e quando a gente vai receber, não tem dinheiro para pagar. Tiveram que usar aquele dinheiro para pagar a conta de luz que ia ser cortada. Meus amigos, a grande maioria das casas espíritas está assim. Então a gente tem que se perguntar, meu Deus, será que a gente não pode ajudar? Então eu comecei lá em Fortaleza, numa instituição chamada Grupo Espírita Paulo Estevam. E aí começaram a fazer campanhas de sócios. E eles me convidaram, Nazareno, você podia fazer uma palestra de sensibilização para a gente fazer a campanha que a gente vai começar lá nos grupos de estudos, tematizado, etc. Eu disse, posso. Mas eu comecei a estudar o assunto e comecei a ficar com muita vergonha. Eu disse, meu Deus, eu vou falar de dinheiro na casa espírita, será que isso não é chato, não é errado não, etc. E fiquei naquela dúvida. E o nosso orientador, Samuel Lucas, ele se aproximou e disse assim, meu filho, você está pedindo dinheiro para você? Eu disse, não é para mim. É para os diretores da casa espírita? Não. Aliás, é a única religião, no sentido amplo da palavra, que não remunera os seus dirigentes. Nós somos todos voluntários. Pelo contrário, a gente tira do bolso para manter a casa espírita. Não. Você está pedindo para quem não pode pagar? Não, os espíritas, segundo o IBGE, somos a religião, no sentido amplo da palavra, que tem mais anos de escolaridade e a maior renda per capita entre todas as religiões. Somos nós e os nossos irmãos judeus. Somos os mais ricos, mais anos de doutorado, pós-doutorados, etc., graduação. Todos nós temos muito recurso. Meu filho, Francisco de Assis esmolava para ajudar os necessitados. E você vai ter vergonha de pedir ajuda para quem pode e para quem precisa ajudar? Aí eu perdi completamente a vergonha, não é? Aí eu perdi a vergonha. Eu disse, sabe uma coisa? É verdade.
Então, quantos de nós não ajudamos, porque nem sabemos como é importante e como está previsto na própria codificação a gente ajudar, a gente se associar, a gente colaborar. Nazareno, mas aí, se quando eu me apertar, se eu me ficar desempregado, não tem problema, você vai lá na tesouraria e diz, olha, eu queria reduzir o meu valor aqui de 50 para R$10 por mês, ou suspender durante 6 meses. Não é? Quando ganhar aumento de salário, também volta lá para aumentar. Olha, eu quero aumentar também, arrumei um emprego novo e tal, isso aqui. Vamos ajudar. Não é? Nazareno, se não pagar, não vai para o SPC, não vai para o cartório, não vai para a cobrança, nada. Mas a gente sabe da importância de ajudar a casa espírita. A quem a gente deve tanto, a gente tem esse dever de ajudar todos os nossos irmãos. Não é? Então eu tenho muita alegria, muito orgulho de ser espírita, no sentido bom da palavra. Mas nessas horas da contribuição financeira, eu tenho vergonha. Eu conversei com Carlos Campetti, que é vice-presidente da FEB, da Federação Espírita Brasileira. Vocês sabem que a FEB está com um programa de TV, em TV aberta. Não é uma TV, não, é um programa só. Aos sábados, chama-se Entre Dois Mundos. E ele me disse, Nazareno, a gente tem que fazer uma campanha urgente, porque está prestes a encerrar a exibição do programa. Nós não temos mais dinheiro para veicular na TV, que é caro. Imagine, a Federação Brasileira não ter condições de um programa ser exibido, ela produz o programa, mas ser exibido, programa de meia hora, 1 hora, aos sábados, e a gente não ajuda. Quanta gente sofrendo, quanta gente pensando em cometer o suicídio, em desespero, indo para as drogas, cometendo abortos. Quantos ateus como eu, que se talvez tivesse assistido um programa desse, despertasse, ouvisse falar, quem é esse tal de Allan Kardec? Eu vou procurar um livro, e procurasse. Então a gente tem feito muito pouco, e poderia estar fazendo muito mais. Nós temos aqui o Brasil, que é o coração do mundo, a pátria do Evangelho, nos ensina, Humberto de Campos, que o Brasil tem essa programação. Mas veja que não é do Evangelho segundo o Espiritismo, não é? É coração do Evangelho. É onde nós temos o maior país católico do planeta, é onde as igrejas pentecostais, neopentecostais, que têm crescido a olhos vistos, né? Muitas vezes com esses artifícios da doutrina da prosperidade, e a maior nação espírita do planeta. Nós temos um compromisso com o mundo. Um grande expositor espírita, que foi vice-presidente da Federação Espírita do Estado da Bahia, Marcel Mariano, uma vez me disse, Nazareno, o título de maior responsabilidade na Terra hoje é o título de espírita. Os espíritos esclarecem que ser espírita hoje é uma grande responsabilidade para os nossos corações. E a gente marcando passo. Chico Xavier vai dizer que a maior lamentação dos espíritos que ele encontrou no mundo espiritual, que tinham sido espíritas, foi a lamentação do tempo perdido aqui na Terra. Por que não fizeram um pouco mais? Por que não ajudaram mais essa doutrina tão maravilhosa? A gente tem vergonha de dizer que é espírita. Quando alguém me pergunta, você é espírita? Sou espírita. Mas isso é coisa do demônio. Eu disse, meu amigo, por que você não usa uma regra que Jesus nos ensinou para saber quando se trata de uma coisa boa ou de uma coisa má? Quando se trata de um verdadeiro ou de um falso profeta? Não, uma verdadeira ou falsa doutrina? Qual é a regra, pessoal? Pelos frutos os conhecereis. Por acaso se colhem uvas dos espinheiros ou figos das sarças? Se o fruto é bom, a árvore é boa. Se você não concorda, meu amigo, vai discutir com Jesus, que foi isso que ele ensinou. Né? Quais são os frutos da doutrina espírita? Perdão, a benevolência, a indulgência, a caridade, humildade, paciência, autoconhecimento, reforma íntima, ajuda ao semelhante. Todos os frutos da doutrina espírita são bons. Não concorda? Discuta com o chefe, porque foi isso que ele ensinou. Então vejam como a gente sabe da importância de tudo isso e ainda estamos, não é? Sendo tão ainda, não estou dizendo aqui, eu não vim aqui para fazer campanha de sócio, não foi nem solicitado isso para a gente, era para fazer só falar sobre a caridade, mas como a gente está gravando, a gente está aproveitando para falar desse assunto, não é? Porque eu vejo nas casas espíritas muita dificuldade. Às vezes a gente vai falar, o som não presta, não é? A pessoa vai para assistir a palestra, não consegue escutar a palestra. Pessoas que têm dificuldade de audição, pessoas mais idosas, não conseguem escutar. Não é? Muitas coisinhas que a gente podia dar arrumada, ter um banheiro decente. Não é? Quantas vezes a gente chega direto do aeroporto, tem que ir para o centro espírita, e quando vai olhar o banheiro, meu Deus, mas não é podre, sujo, não é só simples, não. Por que não podia ter um banheiro? Na nossa casa não tem um banheiro decente? No nosso trabalho não tem? No nosso carro não tem ar-condicionado?
Eu sou lá do Ceará. Lá no Ceará, meus amigos, tem um obsessor que está arrebentando com a gente lá. Um obsessor chamado calor. A gente fica irritado com ele, né? A gente fica irritado. Então, por que não pode ter também? Na nossa casa tem ar-condicionado, nosso carro tem ar-condicionado, nosso trabalho, mas na casa espírita, que a gente está ali para estar com os amigos, não pode ter um ar-condicionado? Então, assim, são coisas que são coisas que a gente são incoerências nossas, não é? Que a gente poderia fazer e ajudar um pouco mais. Então, fazer eventos, divulgar a doutrina. Eu estou falando aqui para espíritas. Eu estou chovendo no molhado. É bom chover no molhado? Precisa também chover no molhado. Mas no solo seco e arenoso que está lá, sedento de água, não vai uma gota. Estou falando para espíritas. Então a gente está fazendo o espiritismo, um elitismo ao contrário. Porque para conhecer o espiritismo tem que vir para a casa espírita, porque a gente não vai lá para fora para fazer eventos, em locais públicos, que as pessoas têm medo de entrar aqui. Vocês sabiam disso? As pessoas têm medo de entrar aqui. Você vai dizer, não, é lá na casa. A pessoa fica com medo de ver espírito. Né? A minha tia, a primeira vez que ela foi no centro espírita, ela chegou lá, estava tudo escuro, estava tendo uma reunião mediúnica aberta, não é? Muitas casas faziam isso antigamente. E ela chegou morrendo de medo de ver espírito, chegou lá quietinha, não é? Quando ela viu, estava lá o médium incorporou, bateu na mesa, pá, eu vou matar. Diz que foi aquela correria, ela saiu correndo também, nunca mais ela pisou lá. Então as pessoas acham que vão para a casa espírita para ver fenômeno mediúnico. Não é essa a principal missão nossa. Qual é a principal missão do espiritismo? Vocês sabem? Do espiritismo. É a reforma moral da humanidade. É a missão do espiritismo, item 303 do Livro dos Médiuns, na parte da mistificação, eles falam que essa é a missão. Que se nós só perguntássemos aos espíritos a esse respeito, jamais seríamos enganados. Mas a gente quer saber o futuro, quer saber o passado, a gente quer curar o corpo perecível, que vamos encontrar curas, encontrar alívio, mas não é essa a missão do espiritismo. A missão do espiritismo é a reforma moral da humanidade. Então a gente vem aqui, as pessoas não sabem que tem palestras, não sabem que tem curso, que tem trabalho, conhecem muito pouco. Então a gente precisa também levar o espiritismo para fora das casas espíritas, fazer uma divulgação, falar na rádio, colocar umas faixas, uns cartazes. Precisa de recurso, não precisa? Mas ninguém ajuda, então é bom que a gente ajude, que a gente faça. Se for possível, se for necessário, solicite uma contribuição, uma doação para quem vai participar do evento. Se não puder pagar, também não tem problema, vamos entrar também, claro. Mas é importante que a gente leve essa doutrina para muitos outros corações. E quando eu me recordo que eu estava uma vez nos Estados Unidos, porque eu não sei se vocês sabem, eu tenho uma irmã que mora na Califórnia e outra que mora na Dinamarca. Eu não sei se vocês sabem, mas nós, os cearenses, nós temos um plano de dominar o planeta, né? Então, onde você for, tem cearense, né? E uma vez eu estava lá no exterior, estava fazendo uma palestra dentro da casa de das trabalhadoras. E eu perguntei, vocês não têm uma sede, não tem uma casa onde vocês funcionam, não? Elas, Nazarena, a gente tinha a casa de uma amiga, que ela tinha um restaurante, onde a gente fazia uns almoços beneficentes, né? É o único jeito que a gente faz para arrecadar dinheiro. Os espíritos estão tudo gordos, né? Tanto comer de almoço beneficente, nada contra, mas a gente podia estar ajudando mais, né? E como ela voltou para o Brasil, a gente teve que encerrar as atividades. E eu disse, amiga, e como é que era o nome do centro de vocês? Centro Espírita Bezerra de Menezes. Meus amigos, o Dr. Bezerra de Menezes foi uma das almas mais desprendidas que a gente já conheceu. Quando uma senhora, certa vez, bate à sua porta, no seu consultório, e vai pedir ajuda, traz o filhinho doente, com muita fome, muito sofrida, e ela coloca o bebê na mesa do médico e diz, doutor Bezerra, por favor, me ajude, salve meu filho, nós estamos morrendo. Ele examina a criança, e percebe que o problema dela, na verdade, era por causa da fome. A criança estava vários dias sem se alimentar. E ele então prescreve, olha, a senhora use essa medicação, etc. e tal, e dá para ela. O doutor Bezerra, com essa receita eu posso esmolar e arrumar os remédios. Mas o problema é que nós estamos morrendo de fome, doutor Bezerra. Meu filho vai morrer porque nós estamos morrendo de fome. Ele coloca as mãos nos bolsos,
Não encontra nenhuma cédula, a última moeda já havia sido dada ao último consulente. E ele então naquela hora se concentra, pede a Maria de Nazaré que o iluminasse. E percebe naquele instante uma luz verde a vir da sua mão. Era o anel de formatura de medicina. Ele não pensa duas vezes, tira o anel e diz: tome, minha filha, venda esse anel e adquira alimento e os remédios para seu filhinho. Meus amigos, esse homem, naquela mesma noite, ele vai voltar a pé para sua casa, da Barra até a Tijuca. Ele fazia esse caminho no bonde puxado a burros, e para não dar despesas para a companhia de transporte, ele caminha e chega às altas horas em sua casa. Vejam o exemplo deste homem, que tem o nome dessa casa também, Dr. Bezerra de Menezes. Então esse grande divulgador, que nos convida há tantos anos a trabalhar para Jesus, a divulgar essa minha boa nova, nesse momento tão importante, porque se não fosse em qualquer outro momento, nem tanto, mas os Espíritos dizem que nós somos trabalhadores da última hora, que nós já estamos em plena transição planetária da separação dos bodes das ovelhas, que muitos de nós estamos tendo a última oportunidade, porque desde a época da codificação eles falam no livro A Gênesis assim: não dizemos mais os tempos estão por vir, não, os tempos são chegados. Naquela época já começou a transição. Chico Xavier teve a oportunidade de dizer que desde a Segunda Grande Guerra Mundial já tem espíritos que não têm mais autorização de reencarnar na Terra. E a gente sabe que tem muita gente ruim ainda nascendo, porque André Luiz nos ensina que é necessário limpar os umbrais da Terra, onde está muita gente reencarnando, muitas vezes com uma última oportunidade. Então nós estamos na última hora e somos convidados por Jesus para trabalhar nesse momento tão importante. Perguntaram a Emmanuel quando é que a Terra se tornaria um mundo de regeneração. A gente sabe que a opinião de um único espírito, sobretudo quando eles afirmam datas, a gente tem que ter muita cautela, como ensina o Livro dos Médiuns. Mas Emmanuel gosta muito do nosso respeito, da admiração. E ele vai dizer que por volta do ano 2057, a Terra já estará vivendo como um mundo de regeneração. Está no livro Plantão de Respostas, da editora Céu. Meus amigos, nós estamos em 2016, 2017 já está aí do lado, né? Faltam só 40 anos. Nós vamos estar reencarnados ou recentemente desencarnados. E esta talvez seja a hora mais importante das nossas vidas. É para a gente ficar marcando passo, pensando nisso, naquilo, ou para a gente ajudar um pouco mais. Então lembremos disso. Lembremos dessa grande caridade que o Espiritismo nos convida a fazer, que é a caridade da sua própria divulgação. Como Bezerra, como Chico, como tantos outros, vieram anunciar as claridades dessa doutrina tão bela para os nossos corações. Então vamos encerrando. A gente tem mais aqui uns slides. O que Jesus nos fala? Ide e pregai. Isso aqui é uma ordem, é um modo imperativo. Ide e pregai. E nos convida, está lá no capítulo 20, os trabalhadores da última hora, missão dos espíritas. Não escutais já o ruído da tempestade, que há de arrebatar o velho mundo e abismar no nado o conjunto das iniquidades terrenas? Bendizei o Senhor, vós que haveis posto a vossa fé na sua soberana justiça, e que novos apóstolos da crença revelada pelas proféticas vozes superiores ides pregar o novo dogma da reencarnação e da elevação dos espíritos, conforme tenham cumprido, bem ou mal, suas missões e suportado suas provas terrestres. Mas não mais vos assusteis. As línguas de fogo estão sobre as vossas cabeças. Ó verdadeiros adeptos do Espiritismo, sois os escolhidos de Deus. Ide pregai a palavra divina. É chegada a hora em que deveis sacrificar a sua propagação, os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis. Ide e pregai. Convosco estão os espíritos elevados. Certamente falareis a criaturas que não quererão escutar a voz de Deus, porque essa voz as exorta incessantemente à abnegação. Pregareis o desinteresse aos avaros, a abstinência aos dissolutos, a mansidão aos tiranos domésticos, como aos déspotas. Palavras perdidas, eu sei, mas não importa. Faz-se misterna, faz-se necessário. Regueis com os vossos suores o terreno onde tendes de semear, porquanto ele não frutificará enquanto não produzirá
senão sobre os reiterados golpes da enxada e da charrua evangélica. Ide e pregai. Ó todos vós, homens de boa fé, conscientes da vossa inferioridade em face dos mundos disseminados pelo infinito, lançai-vos em cruzada contra a injustiça e a iniquidade. Ide proscrever esse culto do bezerro de ouro, que cada dia mais se alastra. Ide, Deus vos guia. Homens simples e ignorantes, vossas línguas se soltarão e falareis como nenhum orador fala. Ide pregai, que as populações atentas recolherão ditosas as vossas palavras de consolação, de fraternidade, de esperança e de paz. Que importam as emboscadas que vos armem pelo caminho? Somente lobos caem armadilhas para lobos, porquanto o pastor saberá defender suas ovelhas das fogueiras imoladoras. Ide, homens que grandes diante de Deus, mais ditosos do que Tomé, crede sem fazerdes questão de ver e aceitais os fatos da mediunidade, mesmo quando não tenhais conseguido obtê-los por vós mesmos. Ide, o Espírito de Deus vos conduz. Marcha, pois, avante, falange imponente pela tua fé. Diante de ti, os grandes batalhões dos incrédulos se lhe dissiparão, como a bruma da manhã aos primeiros raios do sol nascente. A fé é a virtude que desloca montanhas, disse Jesus. Todavia, mais pesados do que as maiores montanhas, jazem depositados nos corações dos homens a impureza e todos os vícios que derivam da impureza. Parti, então, cheios de coragem, para removerdes essa montanha de iniquidades que as futuras gerações só deverão conhecer como lenda, do mesmo modo que vós, que só muito imperfeitamente conheceis os tempos que antecederam a civilização pagã. Sim, em todos os pontos do globo vão produzir-se as subversões morais e filosóficas. Aproxima-se a hora em que a luz divina se espargirá sobre os dois mundos. E depois levai a palavra divina aos grandes que a desprezarão, aos eruditos que exigirão provas, aos pequenos e simples que a aceitarão, porque principalmente entre os mártires do trabalho, desta provação terrena, encontrareis fervor e fé. Ide, estes receberão com hinos de gratidão e louvores a Deus, a santa consolação que lhes levareis, e baixarão a fronte, rendendo-lhe graças pelas aflições que a terra lhe destina. Arme-se a vossa falange de decisão e coragem. Mãos à obra, o arado está pronto, a terra espera, arai. E de agradecer a Deus a gloriosa tarefa que Ele vos confiou. Mas atenção, entre os chamados para o Espiritismo, muitos se transviaram. Reparai, pois, vosso caminho e segui a verdade. Então Kardec pergunta, se entre os chamados para o Espiritismo, muitos se transviaram, quais os sinais pelos quais reconheceremos os que se acham no bom caminho? Resposta, reconhecê-los-eis pelos princípios da verdadeira caridade que eles ensinarão e praticarão. Reconhecê-los-eis pelo número de aflitos a que levem consolo. Reconhecê-los-ei pelo seu amor ao próximo, pela sua abnegação, pelo seu desinteresse pessoal. Reconhecê-los-eis finalmente pelo triunfo de seus princípios, porque Deus quer o triunfo de sua lei. Esses são os escolhidos e Ele lhes dará a vitória. Mas Ele destruirá aqueles que falseiam o espírito dessa lei e fazem dela degrau para contentar sua vaidade e sua ambição. A mensagem de Erasto, em Paris, 1863. E Jesus nos convida, misericórdia quero e não sacrifício. Perdoai para que Deus os perdoe. Por essa razão eu te digo, seus numerosos pecados lhe estão perdoados, porque ela demonstrou muito amor. Acima de tudo, cultivai com todo o amor, ardor, o amor mútuo, porque o amor, a caridade, cobre uma multidão de pecados. E para a gente encerrar, a necessidade da caridade, segundo São Paulo. A hierarquia dos carismas, hino à caridade. Aspirai aos dons mais altos. Aliás, passo a divulgar-vos um caminho que ultrapassa a todos. Ainda que eu falasse as línguas, as dos homens e as dos anjos, se eu não tivesse a caridade, seria como um bronze que soa ou como um símbolo que tine. Ainda que eu tivesse o dom da profecia, o conhecimento de todos os mistérios e de toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé a ponto de transportar montanhas, se não tivesse a caridade, eu nada seria. Ainda que eu distribuísse todos os meus bens aos famintos, ainda que entregasse o meu corpo às chamas, se não tivesse a caridade, isso nada me adiantaria. A caridade é paciente, a caridade é prestativa, não é invejosa, não se ostenta, não se enche de orgulho, nada faz de inconveniente, não procura o seu próprio interesse, não se irrita, não guarda rancor.
Não se alegre com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade jamais passará. Quanto às profecias, desaparecerão. Quanto às línguas, cessarão. Quanto à ciência, também desaparecerá. Agora, portanto, permanecem fé, esperança, caridade, estas três coisas. A maior delas, porém, é a caridade. A caridade no sentido amplo da palavra, como a gente viu. E aí Casimiro Cunha, pelas mãos abençoadas de Chico Xavier, no livro Parnaso de Além Túmulo, analisa essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, e mostra a supremacia da caridade. A fé é a força potente que desponta na alma crente, elevando-a aos altos céus. Ela é chama abrasadora, reluzente e redentora, que nos eleva até Deus. A esperança é a flor virente, a alva estrela resplendente, que ilumina os corações, que conduz as criaturas às almejadas venturas, entre célicos clarões. A caridade é o amor, é o sol que nosso Senhor fez raiar claro e fecundo, alegrando nesta vida a existência dolorida dos que sofrem neste mundo. A fé é um clarão divino, refulgente e peregrino, que irrompe trazendo a luz. A caridade é a expressão da personificação do Mestre amado Jesus. A esperança é qual lume ou capitoso perfume que nos alenta na dor. A caridade é uma aurora que resplende a toda hora, nada empana o seu fulgor. Seja, pois, abençoada essa fúlgida alvorada a raiar eternamente. Caridade salvadora, pura bênção redentora do Senhor onipotente. E o vídeo agora, acho que vai dar certo o vídeo para a gente encerrar. Vamos colocar um vídeo. Vocês encontram, né?